Principais conteúdos de atualidades para concursos. Nos concursos públicos, a disciplina de atualidades é frequentemente cobrada e tem grande relevância, especialmente em provas que buscam avaliar o conhecimento do candidato sobre temas contemporâneos, bem como sua capacidade de interpretar e relacionar fatos atuais com o contexto social, político e econômico. Estar bem informado sobre o que ocorre no Brasil e no mundo é um diferencial importante. E esse conteúdo não se restringe apenas à leitura diária de jornais, mas envolve também uma análise crítica dos principais eventos e mudanças que impactam a sociedade. Atualidades abrangem temas diversos, e a depender do concurso, certos assuntos podem ser mais enfatizados. Entre os temas mais recorrentes nas provas, destacam-se os acontecimentos políticos nacionais e internacionais. A política brasileira, por exemplo, é sempre alvo de perguntas, especialmente no que diz respeito a eleições, funcionamento das instituições, crises políticas e reformas estruturais. É importante, para o candidato, acompanhar de perto as movimentações no Congresso Nacional, as propostas do Poder Executivo e o papel do Judiciário, sobretudo no que se refere à interpretação de normas constitucionais. No campo internacional, as relações exteriores do Brasil também são um tema relevante. O país mantém uma política de integração regional e de participação em organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, ONU, a Organização Mundial do Comércio, OMC, e o Mercosul. As questões relacionadas ao comércio internacional, acordos bilaterais e multilaterais, bem como a atuação do Brasil no cenário global, são tópicos que podem aparecer nas provas de atualidades. Além disso, tensões políticas entre nações, como conflitos armados e disputas comerciais, são frequentemente abordadas. Outro tema essencial dentro de atualidades é a economia, tanto em âmbito nacional quanto global. O candidato deve ter noções sobre indicadores econômicos como Produto Interno Bruto, PIB, inflação, taxa de desemprego e taxa de câmbio. Esses conceitos são essenciais para entender o funcionamento da economia e como ela afeta a vida dos cidadãos. Crises econômicas, como a recessão ou desaceleração econômica, mudanças nas políticas fiscais e monetárias, bem como a atuação de órgãos como o Banco Central, são temas frequentemente cobrados. Além da economia, a globalização e seus impactos também são foco de análise em provas de atualidades. O fenômeno da globalização trouxe consigo a interdependência entre países em várias áreas, como comércio, tecnologia e cultura. Isso levou ao surgimento de novos desafios, como a regulação do comércio internacional, a competição entre países e a busca por inovação tecnológica. Um exemplo prático disso são as discussões sobre a indústria 4.0, a transformação digital e como esses fatores alteram as dinâmicas de mercado e trabalho em diferentes nações. A temática ambiental é outro ponto recorrente nas questões de atualidades. O Brasil, por ser um país com grande diversidade de ecossistemas, como a Amazônia, é frequentemente mencionado em debates sobre sustentabilidade e políticas de preservação ambiental. As mudanças climáticas, a degradação ambiental e a atuação de organismos internacionais, como o Acordo de Paris, são assuntos que aparecem com regularidade nas provas. A discussão sobre energias renováveis, o impacto das grandes indústrias no meio ambiente e o papel da sociedade civil na preservação ambiental são temas cruciais. A saúde também tem grande relevância, especialmente após o surgimento da pandemia de Covid-19, que trouxe questões sobre a capacidade dos sistemas de saúde no mundo, o desenvolvimento de vacinas, a mobilização de recursos internacionais e o impacto na economia global. Os candidatos precisam estar atualizados sobre o avanço da ciência na área médica, além das políticas públicas de saúde implementadas em diversos países para enfrentar crises sanitárias. No campo social, os temas de inclusão, desigualdade e direitos humanos são constantemente abordados nas provas de atualidades. A questão da desigualdade social no Brasil, que envolve discussões sobre pobreza, educação, saúde e segurança, é uma pauta recorrente, assim como a situação das minorias, como povos indígenas, populações afrodescendentes e a comunidade Luotia+. A evolução dos direitos sociais e políticas públicas voltadas para esses grupos são temas importantes. O avanço da tecnologia é outro campo que deve ser observado atentamente. O impacto das redes sociais na comunicação global, a ascensão das fake news e o uso de algoritmos e inteligência artificial para analisar dados e comportamentos são tópicos que têm ganhado espaço nas provas. O uso da tecnologia, tanto para o bem
como no combate a crimes cibernéticos, quanto para o mal, como a manipulação de informações e a invasão de privacidade, são questões que têm relevância nos dias atuais. As questões relacionadas à educação também podem aparecer nas provas de atualidades. O debate sobre a qualidade da educação pública no Brasil, as reformas educacionais, o acesso à educação superior e o uso de novas tecnologias no ensino são tópicos que afetam diretamente a população e que, por isso, costumam ser abordados. As diferenças regionais no acesso à educação de qualidade, os resultados de exames nacionais como o Enem e as políticas de cotas nas universidades também são assuntos recorrentes. Em relação à segurança pública, o aumento da violência, o papel das forças policiais e a busca por soluções que conciliem segurança com respeito aos direitos humanos são temas frequentemente debatidos. O combate ao tráfico de drogas, a corrupção e as organizações criminosas é uma questão constante, que mobiliza não apenas o governo brasileiro, mas também a cooperação internacional. Ainda no campo social, a urbanização e os problemas relacionados às grandes metrópoles, como mobilidade urbana, habitação, saneamento básico e desigualdade no acesso a serviços essenciais, são temas que afetam diretamente o cotidiano dos cidadãos e, por isso, aparecem nas provas de atualidades. O crescimento desordenado das cidades e a falta de planejamento urbano são questões importantes para entender os desafios que as cidades brasileiras enfrentam. Outro tema que tem ganhado destaque é o das relações de trabalho. A reforma trabalhista no Brasil, aprovada nos últimos anos, alterou diversas normas e regulamentações sobre contratos de trabalho, jornada, férias e direitos trabalhistas. O candidato deve conhecer as principais mudanças e os debates que ainda cercam o tema, especialmente sobre os impactos dessa reforma na vida do trabalhador e no mercado de trabalho. No cenário internacional, além da política e economia, os direitos humanos, os fluxos migratórios e as crises humanitárias são temas relevantes. A situação dos refugiados e migrantes, que fogem de conflitos ou de condições socioeconômicas precárias, é uma questão global que mobiliza países e organismos internacionais. O Brasil, por exemplo, tem recebido fluxos de migrantes vindos da Venezuela nos últimos anos, e a política nacional em relação a esses refugiados pode ser cobrada nas provas. Por fim, o candidato deve estar atento aos grandes eventos mundiais, como eleições em países de relevância no cenário global, reuniões de cúpulas internacionais, como o G20, e as decisões tomadas por organismos internacionais como a ONU, a OMC e o FMI. Esses eventos impactam diretamente as políticas internas de vários países, inclusive o Brasil, e suas repercussões podem ser abordadas em questões de atualidades. Em suma, o estudo de atualidades para concursos exige uma leitura constante e crítica das notícias e dos acontecimentos ao redor do mundo. O candidato deve focar não apenas em saber o que aconteceu, mas também entender as causas e consequências desses eventos, relacionando-os ao contexto brasileiro e global. Manter-se atualizado é uma estratégia crucial para garantir um bom desempenho nessa disciplina, que muitas vezes é decisiva para a aprovação. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!